dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com a sua presença. Agora com um programa novo, aqui o nosso bate-papo semanal a respeito das notícias mais importantes aí que permearam o direito previdenciário. E a notícia, embora não seja dessa semana, mas é uma notícia muito importante recente. O Conselho de Justiça Federal, no dia 27 de abril de 2016, veiculou a seguinte notícia: que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a TNU, aprovou em sua sessão no dia 14 de abril o pedido de um segurado que pretendia, para fins de aposentadoria, a contagem de 3 anos trabalhados anteriormente à idade de 12 anos. Ou seja, ele solicitou à TNU que a TNU reconhecesse período de atividade trabalhado anterior aos 12 anos. E é isso que nós estamos levando para vocês. Estamos então de volta a respeito então desta novidade, essa notícia da TNU. Tiago, boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Tiago, é muito importante então o que aconteceu nesses dias. Mas primeiro é importante a gente diga para o pessoal então o que é a TNU, né? Bom, o que é a TNU, pessoal? Para quem não sabe, é ela a responsável por tentar uniformizar, como o próprio nome diz, o entendimento dos processos que estão no Juizado Especial Federal. Na verdade, não vincula os juizados a decidirem daquela forma, mas orienta. É como se dissesse mais ou menos assim para os juízes dos Juizados Especiais Federais, que é onde tramita a maior parte das ações contra o INSS. Olha, pessoal, senhores juízes, se vocês tiverem algum caso semelhante a este aqui, eu gostaria muito que vocês tomassem essa decisão, que tivessem essa postura, porque caso vocês não tomem e o processo em grau de recurso chegue até a mim, TNU, eu vou decidir desta forma. Então, voltando ao caso em questão, a pessoa teve a possibilidade de ter reconhecido aquele tempo anterior aos 12 anos de idade. A TNU então disse que a pessoa que tinha menos de 12 anos de idade poderia se aposentar, embora a legislação da época dissesse de uma forma diferente. Aliás, é preciso lembrar o que a legislação dizia a respeito do assunto. Exatamente. É importante então que nós, antes até de entrar diretamente nesse assunto, a gente lembrar quais eram as idades mínimas, né? E as idades mínimas, até 1988, nós falávamos em 12 anos para trabalhar, né? E com a Constituição de 88 passou para 14 anos, e a Emenda Constitucional número 20 de 1998 aumentou essa idade mínima para trabalhar para 16 anos de idade, Thiago. E importante, já começando então a respeito desse assunto, dessa decisão inédita da Turma Nacional, que eles utilizaram, na verdade, um parâmetro, né? Usaram um paradigma. Qual foi esse paradigma mesmo? Na verdade, foi um paradigma que eles utilizaram, foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão do STJ, que é um recurso especial número 11.50.829, estabelecia que para trabalho rural pode-se computar o tempo anterior aos 12 anos de idade. Afinal de contas, se a pessoa trabalhou, não seria justo que aquele tempo não fosse computado. Só que a decisão falava em trabalho rural. A diferença agora é que a TNU ela amplia para situações em que o trabalho não é apenas rural. Então, dessa forma, a gente pode chegar à conclusão que o trabalho rural e o trabalho urbano também agora é exercido
antes dos 12 anos de idade, pode ser computado, e é o que a gente entende aqui, pelo menos seja, num primeiro momento, a lei de 91, mas podemos até pensar anterior a 88, porque até 88 era possível os 12 anos. Aliás, a idade mínima era os 12 anos de idade, então pode ser que de repente haja até aí uma possibilidade de a gente estender aí ou de 88 no primeiro momento, ou até 91, que foi quando a lei 813 veio, né, no primeiro momento. Muitos poderão questionar, Fabrício e ouvintes, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa a dar o amparo e a proteção para a criança e para o adolescente, né? O Estatuto estabeleceu uma idade mínima, a legislação previdenciária, a Constituição estabeleceram uma idade mínima para tentar proteger a criança. Se começar a adotar a possibilidade de se aceitar o tempo de qualquer criança para poder trabalhar, vai voltar ou vai surgir a situação do trabalho infantil que o Estatuto da Criança visa coibir. Por outro lado, a gente precisa pensar também em outras situações que são comuns, que a gente está cansado de ver, infelizmente, nos noticiários, como nos casos das crianças que são pegas trabalhando em situação degradante, nas carvoarias, no corte de cana ou em outros lugares também. Então, quando o Ministério do Trabalho, de repente, chega num lugar onde ele encontra crianças que estão trabalhando numa situação dessa, a empresa geralmente é fechada, ou multada, autuada, etc. Mas a criança não pode ser prejudicada. Exatamente. Mas, por outro lado, nós não podemos fechar os olhos para que realmente acontece. Exatamente, a criança não pode ser prejudicada. Então, dessa forma, nós podemos até pensar em algumas situações, como, por exemplo, artistas, mirins, né? Seja na questão do trabalho na TV, no teatro, na atividade circense, os próprios cortadores de cana, os trabalhadores rurais, né? Ainda é muito comum a gente ver o trabalho infantil nesse local e nós não podemos fechar os olhos. Uma coisa é coibir o trabalho. Agora, outra coisa é não dar os direitos, não conceder os direitos para essas crianças que exerceram sua atividade. Portanto, se o trabalho existiu, né, ele tem que ser reconhecido, não só para fins trabalhistas, mas também para fins previdenciários, para contar aquele tempo. Afinal de contas, a criança, se ela já começou a trabalhar numa idade que não era a correta para estar trabalhando, aquele período, enfim, tem que ser computado de qualquer forma. Sim. Senão você vai estar punindo aquela criança duas vezes. Primeiro, por mandar ela trabalhar antes da idade, e segundo, por não computar aquele tempo efetivamente trabalhado por ela. Né? Então, diante do que a gente está vendo aqui, todas as pessoas que trabalharam, mesmo que antes da idade estabelecida pela lei, poderão, não só a partir de agora, mas a qualquer momento, solicitar o cômputo daquele período lá que efetivamente acabou trabalhando. Quem já aposentou, por exemplo, de repente cabe até mesmo uma revisão para incluir aquele tempo. Exatamente. E vamos aí então convidar os nossos espectadores, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, seja aí no YouTube, seja no Facebook, seja nas redes sociais, e não deixe aí de estar nos acompanhando, seja no Facebook, seja no YouTube, dê o seu joinha, dê o seu like, ele é muito importante para nós. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais! O site é esse que está aparecendo aqui, www.bachulivieira.com.br. Isso. Havendo dúvidas também, sugestões, acesse o Facebook ou os telefones que também estão aparecendo aí na telinha. Até a próxima! 1, 2, 3, começando! Foi... Tá ruim, hein? Vamos de novo. Tá legal ali, tá legal aqui, ok, deixa eu... Esse que eu adoro. Beleza? Vamos ver agora as
Hoje eu Ajeita o seu fim da UAB, que fica torto. Boa, mata, reunião. Estamos então aí. Murcha essa barriga, meu amigo, tá? Tá bom, segura a barriga, porque senão, meu filho. A água encolhe a roupa.